Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Sou a professora Denise e hoje nós vamos para mais uma aula de história. Encurtando distâncias. Então, naquela época, para melhorar a comunicação entre os colonos, que eram da mesma origem, da mesma etnia, eles criaram alguns jornais. E nesses jornais, nesses impressos, eram divulgadas várias informações sobre acontecimentos no Brasil. Observe ali as imagens. Estas imagens são de 2 jornais dedicados a colônias de imigrantes, tá? Então, esse jornal chamado O Colono Italiano no Brasil, ou Il Colono Italiano ao Brasile, circulou em São Paulo no ano de 1902. As informações eram registradas em italiano, ok? Então, eles tinham este costume de fazer esses impressos, com notícias aqui do Brasil. E aqui nós temos mais um modelo de jornal. Observe ali. Primeira página do jornal Semana Sírio, Esfinge, em 1908, tá? Os textos veiculados nesses jornais tratavam de assuntos variados. Por exemplo, falavam sobre notícias locais, sobre política e também economia. Falavam sobre matérias, que falavam de salários e benefícios para os trabalhadores rurais e urbanos. Falavam sobre algumas oportunidades de empregos. Falavam sobre reflexões sobre a qualidade de vida que eles estavam tendo. Falava também sobre propagandas, alguns anúncios. Tinha poemas e contos e também divulgação de algum evento, Se acontecia algum evento, alguma festa, saía tudo aí nesses jornais que eles criaram. Então, os textos eram escritos por jornalistas imigrantes, que muitas vezes faziam em forma de voluntariado. O que é fazer uma coisa de forma voluntária, Voluntariado. Observe ali, ação de quem é voluntário, de quem realiza um trabalho por vontade própria, sem receber remuneração. Então, eles não eram pagos para fazer esse jornal. Eles faziam esse jornal porque eles queriam, ter esse contato com os outros imigrantes e eles tinham ali aquele costume de colocar todas as informações nesses jornais sem receber remuneração. Esses jornais foram uma das maneiras que os imigrantes encontraram para manter o grupo unido, e também preservar a tradição desse grupo deles. Então, agora, número 1, lá na seção Eu Historiador. Existe um jornal local no município onde você mora? Pesquise aí se você não sabe com a sua família e assinale se existe ou não. 2. Se existe, qual é o nome desse jornal? Aí da sua cidade, do seu município. Como se chama o jornal? Escreva na número 2. E a questão número 3, com a ajuda de um adulto de sua família, pesquise em periódicos a história do jornal do seu município ou de um município vizinho e registre as informações lá no seu caderno, ok? E com o passar do tempo, com a chegada de um grande número de imigrantes, resultou na instalação de novas fábricas, com as de alimentos, e o comércio foi se modernizando e foi aumentando. Alguns grupos de imigrantes abriram esses estabelecimentos comerciais para vender tecidos, como nós já vimos, Outros ofereciam itens como vassouras e sombrinhas em locais públicos. Um outro efeito da chegada desses imigrantes foi o aumento da circulação de jornais de imigrantes. Nessa época, estava ocorrendo no Brasil a modernização dos meios de comunicação, com a instalação do telégrafo com fios,
O telégrafo foi um grande meio de comunicação naquela época, que era o mais moderno que eles tinham. Então, o telégrafo foi inventado pelo Samuel Morse em 1844. Esse aparelho começou a ser utilizado no Brasil 20 anos depois. Então, começou lá nos Estados Unidos, quem inventou foi o Samuel Morse e depois chegou aqui. Esse aparelho, o telégrafo, permitia a troca de mensagens em longa distância, coisa que ainda não havia na época, e funcionava com eletricidade. E por isso, se precisava de eletricidade, foi preciso contratar uma empresa para instalar sequências de postes elétricos, os quais tinham cabos que interligavam várias cidades brasileiras do estado do Rio de Janeiro, até o Rio Grande do Sul. Essa rede também conectava o Brasil com outros países. Você imagina como era feita a comunicação por meio do telégrafo? A pessoa que desejava informar alguém, enviar alguma mensagem de um lugar do Brasil para outro lugar do exterior, deveria repassar a mensagem a um telegrafista, que era o profissional que transformava a mensagem em códigos de pontos e traços, ok? As mensagens eram feitas todas com pontinhos e traços. Desta forma, o texto era transmitido através do telégrafo, até o seu destino, onde haveria outro telegrafista que decodificaria a mensagem, Decodificaria significa faria o processo inverso de codificar. Então, ele traduziria esta mensagem, transformando em palavras, para que a pessoa pudesse receber a mensagem de quem enviou para ela. Então, assim funcionava o telégrafo. Foi um dos primeiros aparelhos de comunicação muito importante daquela época. E aí, número 1 na seção Eu Cidadão. No município onde você mora, que serviços as pessoas podem usar para mandar notícias e mensagens para outros indivíduos que estão em locais distantes? Hoje em dia nós temos muitos meios de comunicação, não é mesmo? Então pesquise aí onde você mora quais são esses métodos de se comunicar com outras pessoas que estão longe, E número 2, os seus familiares já utilizaram alguns desses serviços para enviar mensagens a pessoas que moram em outros locais? Se sim, quais? Quais desses? E aí você vai registrar no seu caderno também. Ok? Não deixe de fazer. Nos vemos na próxima aula de história e um beijão para todos. Let it go.